Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: aceite o convite de Jesus. Quando nós olhamos para a realidade desse texto, nós vamos ver aqui que ele fala que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. E aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que seguia Jesus, porque as suas palavras, os seus ensinamentos encantavam aquelas pessoas. E o mesmo texto que nós lemos aqui vai ser relatado também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde ele fala que Jesus ali, ele pede para subir no barco de Pedro e pede para que Pedro se afaste um pouco da margem para ele poder falar com aquela multidão. E prontamente Pedro atende o pedido de Jesus. E quando Jesus termina o sermão, ele fala para Pedro lançar as redes ao mar. E Pedro diz a Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Nós somos pescadores experientes. E essa noite realmente nós entendemos que o mar não está para peixe. Literalmente ele falando, né? Mas ele diz assim: mas sobre as tuas ordens eu vou lançar a rede. E quando Pedro faz, né, aquilo que Jesus pede, imediatamente o texto vai dizer que as redes se encheram de peixes. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que quando nós atendemos o chamado de Jesus, as pessoas, os peixes, virão até nós, através do nosso testemunho, através da nossa vida. E é interessante que aqueles homens, depois de ter realizado aquela pesca maravilhosa, Jesus agora faz um novo convite para eles, para que eles deixem as suas atividades, deixem de pescar peixes e passem a pescar homens. E é interessante que imediatamente a palavra diz que aqueles homens deixaram tudo o que eles faziam para seguir o Senhor Jesus. E olhando agora para a vida de um homem específico, André, esse homem ele já era discípulo de João, ele já conhecia os feitos de Jesus. João já falava a respeito do Mestre, já falava a respeito do Filho de Deus que estava por vir. E quando André recebe o chamado de Jesus, ele prontamente aceita o chamado de Jesus e passa a fazer parte do ministério de Jesus. E como que isso pode trazer bênção nas nossas vidas de hoje? Amados, a palavra de Deus, mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ver que Jesus ali falando para os seus discípulos a respeito da pregação do Evangelho, ele usa ali um contexto muito interessante, que ele usa a questão da seara, da colheita, dizendo que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, aquilo que Jesus falou há quase 2000 anos atrás continua prevalecendo. A seara continua sendo grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. E nesta manhã, Jesus ele está fazendo este convite a mim e a você para podermos fazer parte desta equipe que vai comandar esta seara, que vai pregar o Evangelho, que vai colher, que vai pescar homens para Deus. E aqui nós entendemos que essas pessoas, elas tinham sim as suas atividades, elas tinham sim os seus afazeres. Mas quando se trata de uma obra maior, quando se trata de algo que vem de Deus, nós precisamos muitas vezes abrir mão daquilo que nós temos, muitas vezes, para poder seguir aquilo que Deus pede para nós.
E amados, nós vamos ver que isso não é penoso, que trabalhar para o Senhor, que trabalhar nesta seara é algo que nos agrada, é algo que nos alegra, porque nós estamos debaixo da bênção de Deus. E se Deus tem nos chamado, é porque Deus confia em nós, é porque o Senhor Jesus confia na minha vida, na sua vida, para que o seu evangelho continue sendo pregado para as pessoas que não conhecem a Jesus. Às vezes nós achamos que o evangelho já está disseminado por toda parte, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser incansáveis, que esta palavra ela não pode ficar somente no tempo, mas ela precisa ser presente na vida das pessoas. E nós vivemos um tempo muito difícil hoje, onde a concorrência do mundo tem abafado a palavra de Deus. As pessoas no mundo precisam ouvir de Jesus, precisam ser informados que Deus, Ele é maravilhoso e Ele conta com cada um de nós para que esta mensagem possa chegar a cada lar. E nesta manhã, o Senhor Jesus está convidando a você para participar desta seara. Baste apenas que você aceite o convite de Jesus. Venha para Jesus da forma que você está. Aqueles homens, eles tinham sim os seus problemas, tinham seus defeitos, mas eles foram para Jesus da forma que eles estavam. E eles aprenderam com Jesus. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Por isso, amados, não se preocupe com aquilo que você vai precisar fazer. É o Espírito Santo de Deus quem conduz a sua vida. Que nesta manhã você possa aceitar este convite de Jesus e ser um trabalhador desta seara, pescadores de homens, ganhar almas para Jesus, para que no dia que nós encontrarmos com o Mestre, ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe nesta manhã e que você possa aceitar esse convite maravilhoso de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, graças te damos nesta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos rejeitou. Pelo contrário, o Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, para trabalhar nesta seara. E como é gratificante, Pai, podermos ser incluídos na obra do Senhor. Nós nos alegramos, Pai, e confiamos em Ti. Por isso, Deus, que nesta manhã o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, esteja disposto a trabalhar para o Senhor nesta obra. Em nome de Jesus, abençoe o meu irmão que se encontra no interior do seu lar. Dê a ele, Senhor Deus, disposição e alegria, Pai, assim como aqueles homens, Senhor Deus, que deixaram as suas atividades e alegres, ó Deus, eles foram trabalhar, pregar o Evangelho junto com o Senhor. Nós, ó Deus, queremos nos sentir na mesma condição, Senhor Deus. Alegra o nosso coração e nos dê disposição, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo os meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.